Saudações, ó bastiões! E aí, pelo visto, já notaram a diferença da vestimenta deste bastião que vos fala? Pois é, eu fui cobrado. Poxa, você está falando tudo tão bem, mas você está tão simples. Aí eu, simples? Tá bom. E aí agora eu vim assim, agora vocês vão ter que me aturar. Gostaram, né? Pois é. E aí, por conta disso, eu sentei com a minha equipe técnica. Minha equipe técnica é meu inconsciente, né? Então eu falo comigo mesmo, é coisa de maluco. Não liga não, gente. Isso é normal. E aí nós resolvemos transformar o nosso canal num título de utilidade pública. Nós não vamos mais só abordar conceitos ligados à política. Nós vamos gerar aqui vários temas diferentes para vários dias da semana. Na segunda-feira nós vamos falar de política. E o que eu vou arguir aqui com frequência sobre política é a doença em que a nossa sociedade se encontra nesse momento. A nossa sociedade está muito doente. E, como eu sempre falo em relação à cortina de fumaça, vão falando nisso aí e a gente vai fazendo o que a gente quer por aqui, porque essa é a intenção. E aí nós vamos estar a cada dia da semana trazendo uma visão de utilidade para o canal, uma visão diferente. Às segundas-feiras nós falaremos de política, vamos falar dessas doenças sociais que estão corroendo a nossa sociedade. Na terça-feira, nós vamos começar a falar uma coisa grande do entendimento e de uma necessidade muito grande para a sociedade. Nós vamos começar a falar em endividamento. A nossa sociedade hoje, superior a 70%, o número das empresas endividadas. Se não tem empresa, não tem trabalho, se não tem trabalho, não tem emprego, se não tem emprego, a economia não anda, se a economia não anda, o país não cresce. É isso mesmo. Então, nós vamos começar a falar sobre economia, conceitos econômicos. Na terça-feira, em específico, nós vamos falar de endividamento, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, que é para a gente poder ficar alerta, ver o que está acontecendo e corrigir para poder fazer o de melhor para todos nós. Na quarta-feira, às quartas-feiras, nós falaremos de educação financeira. Educação financeira é algo que nós deveríamos aprender na escola. Nós deveríamos aprender a lidar com as nossas finanças. Então, às quartas-feiras, a partir desta semana, nós falaremos de educação financeira. Às quintas-feiras, nós falaremos de empreendedorismo. Quando nós começarmos a falar em empreendedorismo, é porque hoje a sociedade está quebrada. Nós precisamos aprender a desenvolver um plano B, um plano C. Eu vou ganhar dinheiro com o quê? Vou ganhar dinheiro com isso aqui. O que vai me gerar mais custo? O que vai me gerar menos custo? Isso tudo nós vamos estar pautando às quintas-feiras, quando nós iremos falar de empreendedorismo. O que você faz bem? Olha, eu sei fazer bolo. Então vamos fazer uma coisa? Você vai começar devagarzinho, nós vamos orientando como é que a coisa é feita e devagar as pessoas vão desenvolvendo aquilo que gostem de fazer. E nós vamos conversando sobre estes assuntos para que as pessoas possam buscar uma melhor solução de vida. E nas sextas-feiras, a semana foi toda pensada nessa direção, para na sexta-feira nós falarmos sobre o quê? Nós vamos falar sobre economia. Nós vamos falar sobre juntar dinheiro. Nós vamos falar sobre investimentos. Nós vamos falar sobre investimentos de curto prazo, investimentos de médio prazo, investimentos de longo prazo. Nós vamos falar de fundo de reserva. Se você tiver uma emergência hoje, a quem você recorre? Aos bancos? Então, assim, nós vamos começar a dar um novo rumo ao último bastião. Nós vamos gerar um conceito de melhoria de qualidade de vida para todos nós. E eu vou aprender junto com vocês. Nós vamos conversar sobre conceitos, vamos falar sobre juros abusivos, nós vamos falar de comprometimento
de salário, né, de vencimento de funcionário público, até quanto o funcionário público pode ter comprometido do salário dele, a partir de quanto que já não pode mais. E vamos conversar sobre isso tudo num cenário bem mais interessante. Combinado? Então, o nosso bate-papo de agora em diante, ele há de ser bem mais variado e bem mais amplo e, a meu ver, bem mais interessante. Porque falar em dinheiro, em finanças, em economia, finanças, que é o nosso assunto de amanhã, já vou dar uma dica hoje que vocês não vão esquecer. As finanças têm tudo a ver com, vocês não vão esquecer mais, cabelo e unha. Aí você vai falar, cabelo e unha? Eu vou dizer, você não tem que estar sempre cortando? Então, finança é despesa. Despesa é aquilo que você tem para pagar dentro dos prazos. Isso é uma despesa. A despesa passou da data, passou do prazo, se torna dívida. Entendeu? Só para dar uma pincelada do que a gente vai falar amanhã. Você tem um cartão de crédito. Seu cartão, o pagamento é no dia 15. O banco pode te cobrar no dia 10? Não, ainda não venceu. Então, aquilo ali, até aquele presente momento, é uma despesa, não é uma dívida. A dívida vai se tornar a partir do dia 16. Aí, a partir do dia 16, o banco passa a ter legitimidade na cobrança. Mas isso é um assunto para amanhã. A gente vai começar a falar nisso amanhã. Então, meus amigos, aviso dado, recado dado, vamos ao que interessa. Meus amigos, às segundas-feiras nós falaremos de política, vamos fazer sempre um apanhado do que está acontecendo no cenário político e o cenário social. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu estou muito preocupado. Olha, eu acho que a nossa sociedade ela está muito doente. E aí eu vou fazer um questionamento com vocês, até mesmo porque eu tenho, como eu já falei para vocês, eu tenho 56 anos. Eu fui criança na década de 70. Eu tive a minha primeira infância ali na década de 70, 80. E eu fui criado vendo os Trapalhões. Eu fui criado vendo A Praça é Nossa, que antes era a Praça da Alegria. Eu já não peguei a época do Oscarito, mas eu peguei Zé Vasconcelos, eu peguei Juca Chaves, o mestre Chico Anísio, década de 80, 90, escolinha do professor Raimundo. E, gente, desculpe, eu que vivi essa época, hoje eu tenho aqui comigo uma preocupação muito grande. Eu estou vendo as distorções que estão sendo causadas no humor como um todo, e a coisa ela está muito, mas muito fora de esquadro. Sabe, gente? Está assustadora. Nós tivemos agora a decisão de primeira instância de uma vara de justiça de São Paulo, onde o humorista Léo Lins foi condenado há 8 anos e 6 meses, se eu não me engano. Automaticamente, isso é uma pena que se inicia no regime fechado. E aí nós vamos fazer aqui algumas comparações, vamos fazer aqui algumas avaliações, e baseado nisso, nós vamos concluir algumas coisas. A primeira coisa que eu concluo analisando, até por conta de uma visão técnica, vamos dizer assim, por conta de uma visão jurídica. Primeiro eu vou falar do lado moral da coisa, para depois me estender ao lado legal. E aí, as pessoas têm todo o direito de achar que a piada contada por este humorista, ele tem um humor muito tóxico. Tá bom, os Trapalhões contavam piadas que hoje em dia não poderiam contar, porque também o que o Didi falava para o Mussum, falava para o Zacarias, o que ele falava para o Dedé, e os outros também, vice-versa. Gente, se fosse hoje em dia, ia ter que ter uma viatura na porta do estúdio para já saírem dali presos. É o que eu consigo enxergar. E aí a pessoa tem o direito de não gostar do humor dele? Eu acho que tem. Eu não gosto do humor deste determinado comediante. Basta você não assistir o show dele. O que eu vejo de um possível comportamento ou pensamento dúbio é que o vídeo vazou para a internet. Se isso tivesse ocorrido lá no teatro e as pessoas viram e ninguém de lá se doeu, é uma outra coisa.
Ninguém que estava presente se manifestou de forma contrária. Alguém fora que se doeu. Tudo bem, a pessoa também está dentro do seu direito. Cabe um processo, uma possível ação indenizatória em face do humorista? Eu acho que, respeitando a dosimetria da pena, respeitando ali os conceitos do que seja factível, vamos dizer assim, aquilo que seja o possível, tudo bem. Porque eu acho que no ser humano, já que alguém se doeu e alguém quer um reparo, que seja uma indenização. Agora, prisão, o rapaz vai ser recolhido, se a decisão de primeira instância transitasse em julgado, que é coisa que não vai acontecer, porque o advogado dele, dentro do prazo correto, ele vai poder recorrer, como o entendimento do Supremo lá atrás, quando deu direito à liberdade ao Lula, quando a discussão era a prisão na segunda instância. Não sei se vocês lembram disso. O Supremo falou nesse tema por várias vezes. Eu vejo até aí uma insegurança jurídica. O Supremo está repetitivamente falando sobre o mesmo tema porque ele não está seguro sobre o assunto. E aí foi firmado que a prisão em segunda instância não é cabível. Então, isso agora favorece ao humorista. Ele vai poder recorrer até o Supremo. Na minha maneira de ver, os desembargadores vão reformar, na minha opinião, tá? Agora é minha opinião. Os desembargadores vão reformar esta decisão de primeira instância, essa sentença, e até por conta da repercussão que foi causada. Porque pode observar, hoje, olha o poder que a internet tem. Hein? Antigamente essas coisas aconteciam, a gente não sabia nem quem era a pessoa. A foto da juíza já está estampada no YouTube para todo mundo saber quem é. Aí, de repente, você vai falar assim, pô, então isso, de certa forma, vai amedrontar os juízes? Não. Com isso, você quer dizer que, de certa forma, isso vai coagir os juízes? Não. Eu acho que os juízes vão agir com mais cautela. Os juízes vão agir com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Porque tem um detalhe: no pouco que eu estudei até hoje, o que eu pude entender é como eu normalmente digo, sou um cara razoavelmente burro, não sou muito inteligente, não. E os juízes de primeira instância, o que eu entendi é, o juiz de primeira instância ele é muito positivista, ele é muito ligado à legalidade, ele é muito ligado ao corpo de lei. Já os desembargadores e os ministros dos tribunais superiores, esses são mais ligados aos princípios. Eu já falei alguma coisa sobre isso aqui no passado. E uma vez que eles são ligados mais no princípio, eles vão observar que essa dosimetria ela não ficou legal. O que foi feito neste devido processo legal, me perdoem a brincadeira, mas não está muito legal. Eu acho que a mão da magistrada foi pesada demais. Ah, e eu falo isso, eu vou fazer aqui um adendo. Eu já contei piada, gente. Se vocês procurarem no YouTube o humorista Arnaldo Vergueiro, vocês vão encontrar lá euzinho aqui, estou inclusive em algumas situações, eu estou de paletó, eu contando piada. Estou eu lá, contando minhas piadinhas, meio sem graça, né? Porque eu já não sou muito engraçado. Mas assim, porque a piada ela tem dois pontos básicos. O primeiro ponto básico de uma piada: alguém será sacaneado. Isso é certo. Toda piada é isso. Me conta uma piada que alguém não é sacaneado. Não, não, gente, pelo amor de Deus, não vem falar dos políticos brasileiros, não, porque aí os sacaneados somos nós. E aí, esse é o primeiro ponto chave de toda a piada. Alguém vai ser sacaneado. E o segundo ponto básico é um desfecho que você não espera. Porque se você esperar o desfecho da piada, você não ri. Se você já souber como aquela piada vai terminar, para você ela ficou sem graça. E aí, gente, é o que nós falamos aqui sobre o direito à liberdade de expressão. Eu concordo que é uma coisa que a gente também aprende, que todo conceito, todo princípio não é absoluto. Tudo tem que ter um certo limite. Só que eu acho que a decisão que foi passada como sentença neste processo, nossa, porque hoje, se nós pegarmos os processos, o sujeito que porta um fuzil
e é preso, ele não vai pegar uma pena superior a 15, 18 anos de cadeia. Não. E aí um humorista pega 8 anos e 3 meses. Ah, e a propósito, isso eu já vejo como um sinal, porque as pessoas podem estar olhando o caso em específico. Pô, olha a situação do Léo Lins. A situação é essa. Ele contou uma piada, como outros humoristas também já contaram piadas que eu acho que perderam a mão, foram processados. Mas 8 anos de cadeia. É a mesma situação que nós podemos esperar do que hoje já não é mais dito. Olha o que eu falo sempre sobre a cortina de fumaça. Ninguém fala mais no Otávio Mesquita. Daqui a pouco o processo dele dá uma mexidinha. Ninguém fala mais no The Pink of the Power. Por quê? Ah, isso aí é água que já passou. Agora vamos falar do Léo Lins. E aí aconteceu uma coisa que eu achei muito bonita, muito interessante, por parte de um grupo de humoristas que saíram em defesa do Léo Lins. O Danilo Gentili foi extremamente fático, extremamente objetivo, correto no pensamento dele. Achei que outros humoristas também foram muito bem posicionados. O Rafinha Bastos, esse foi sarcástico. Quando ele falou que tem que mandar prender quem matou Odete Roitman, ali ele matou a pau, porque ele mostra que isso é o quê? É uma coisa que eu vou mostrar mais adiante como desfecho. Ele mostrou que, primeiro, a sociedade está doente quando apoia uma situação como essa. E que nós precisamos, por meio dos governantes, nós precisamos frear essa situação. Vocês concordam? Gente, isso tem que parar, porque se vocês não observam, isso está levando a uma situação que eu vou falar daqui a pouco. Aí agora eu vou falar para vocês sobre um humorista que pensou de forma contrária. E aí ele veio a público e ele deixou bem claro que o posicionamento do Léo Lins realmente é reprovável e que ele deveria realmente ser preso e tal, isso e aquilo. Sabe o que eu entendi quando esse cara acabou de falar isso? Eu entendi que ele não é um humorista de grandes repercussões e ele teceu esse comentário para que as pessoas pudessem replicar, pudessem rebater o que ele estaria falando, e aí ele ganha a mídia. Foi quando uma certa vez, isso eu aprendi na faculdade, contado por um professor, que o grande professor Rui Barbosa, certa vez, foi contestado por um jornal de imprensa marrom. E aí o jornal foi lá e meteu o malho no doutor Rui Barbosa. E aí foram perguntar a ele: o senhor não vai responder o jornal, não? Aí ele falou: até o presente momento, o jornal é desconhecido. Se eu responder, aí eu estou dando notoriedade a ele. Eu entendo que os colegas saíram em defesa do Léo Lins, acho que foi extremamente louvável. É uma questão, não é nem corporativismo, não, gente. Antes do corporativismo, vem uma coisa chamada humanidade. Nós temos as pessoas que estão presas lá no 8 de janeiro ainda. Gente, isso é um absurdo. E aí esse humorista, ele só queria o espaço dele na mídia. Tipo, falem mal, mas falem de mim. Era isso que ele queria. E com isso tudo, gente, o que eu consigo observar é que isso é só um sinal. Olha só, contou piada, vai ficar preso em regime fechado. Esse é o primeiro sinal de que estão preparando o terreno para, em breve, regulamentar o nosso espaço. É a primeira carta na mesa mostrando, ó, nós vamos regulamentar as redes sociais, hein? Porque eu entendo o seguinte: isso tudo só aconteceu por quê? Porque a situação ganhou espaço na mídia, ganhou espaço no YouTube. E aí, deste momento em diante, ele se tornou um possível criminoso. Olha que absurdo, gente. A gente aprende que crime é fato típico, antijurídico e culpável. Contar uma piada, aí vão vir as pessoas: não sei o quê, mas você tem que entender, porque tem as minorias que se sentiram ofendidas. Vai lá e pede uma indenização. E tem mais. No momento em que ele for preso porque contou uma piada, qual é o mal que esse rapaz possa causar à sociedade? Você colocá-lo hoje no sistema prisional, eu vejo como perversidade. Ele pode ter contado uma piada desagradável? Pode. Ele vai pagar uma indenização
proporcional. Não é isso que determinaram para ele. Beleza. Agora, posso fazer uma pergunta? E sobre os aposentados? A ideia está em próximo a 200 bilhões. Eu acho que isso dói muito mais, ofende muito mais do que uma piada mal contada. Acho que um puxão de orelha para trazê-lo para uma realidade é uma história. O humor dele é assim, é. Gente, vai assistir o show dele quem quiser. Ele não fica na porta do teatro obrigando ninguém a entrar para assistir. Ele não faz isso. Não quer ir? Não vai. Como outros humoristas que têm humor tóxico. Agora, tem uma dupla aí de humoristas que são extremamente tóxicos. Os caras vão virar alvo. Como outros humoristas que contam humor tóxico. E aí agora o questionamento vai ser mais interessante. O que é tóxico? O que torna o humor tóxico? Eu, de repente, vou contar a piada dos dois tomatinhos, Pliff e Ploff. Aí o Pliff saiu correndo na rua, aí o Ploff falou, olha o carro aí! Aí o Pliff falou, eu já vi Ploff. E o carro passou por cima. Daqui a pouco vai vir a Sociedade Protetora dos Tomates, vai vir alguém da Ceasa, não, porque você ofendeu o nosso produto, porque isso não pode. E aí? Qual é o nível? Até onde é tóxico, a partir de onde não é tóxico? Eu escutei uma piada no outro dia que eu achei extremamente interessante. Vou me dar o luxo de contar para, no final, vocês analisarem o desfecho junto comigo. O cara chegou numa barraca, queria comprar laranja. Só que o rapaz não era bem afeiçoado assim, como eu, entendeu? O rapaz dizem que era desprovido de beleza, como se eu fosse. Muito bem provido de beleza. E aí o que aconteceu? O rapaz, como diria o Azeitona, traduzindo, o cara era feio. Aí ele chegou na banca e falou, pô, eu queria comprar 2 laranjas. Aí o cara vendeu para ele 2 laranjas. Ele pegou uma laranja, botou no bolso, pegou a outra e começou a descascar, que ele ia comer ela ali mesmo. Aí o dono da barraca falou para ele assim, pô, cara, tu vai comer essa laranja aqui mesmo? Aí ele, qual é o problema? Ele, pô, cara, não come não, come mais para lá. Aí ele, mas por quê? Ele, não, é que tu é muito feio, vamos pensar que a laranja está azeda. Aí vai vir a Sociedade Protetora das Laranjas, vai vir a Sociedade dos Plantadores de Laranja. Não, você não pode falar assim. Sem contar o Sindicato dos Feios. Não, porque nós somos feios. Gente, estamos perdendo a mão. Está bem claro que a situação está fora de controle. E é nesse momento em que eu digo, o legislativo precisa começar a se manifestar, a se posicionar em relação a essas coisas. Porque enquanto o legislativo não se manifesta, porque isso aqui é uma relação social. Alguém se sentiu ofendido, processa. Ué, mas por quê? Não, porque eu me senti ofendido. Tá, mas o que o legislativo falou sobre isso? Ainda não disse nada. O juiz vai poder deixar de julgar? Não. Ah, e tem uma coisa. Parte da sentença que foi dada, o entendimento vem de uma lei posterior ao ato. Tem um conceito aí de que a lei só retroage para benefício do réu. Mas tudo bem. Não vou nem entrar nesse mérito, porque eu tenho fé em Deus e eu acredito nos magistrados que essa sentença ela será reformada numa instância superior. E aí, deixar bem claro que isso é apenas um aviso para que, se começaram a regularizar, estão querendo regulamentar o humor, é a porta de entrada para que muita coisa seja alterada. E aí, daqui a pouco, nós não vamos poder falar no escândalo do INSS. Não pode falar. Por quê? Porque está previsto em lei que não pode ser dito, não pode ser falado sobre isso. Não se espantem se até a eleição tribunais superiores não impedirem os candidatos de falarem sobre os escândalos que estão acontecendo. Hein? Não se espantem. E aí, gente, é como nós faremos agora, a partir de hoje, a primeira nossa chamada para a ação é: e aí, vocês não acham que o legislativo precisa fazer alguma coisa? O legislativo precisa começar a modular o espaço que essas pessoas possam caminhar? O maior interesse nessa história toda é a destruição da família. E no momento em que nós ficamos impedidos de rir e brincar, a família começa a ser prejudicada e tolhida de uma forma muito grande. É por isso que eu digo a vocês, vamos nos reunir,
vamos nos posicionar, falando sempre, grupos de WhatsApp, vamos conversar, vamos analisar com frieza toda essa situação. Não esqueçam de que isso é uma nuvem de fumaça para que a gente não faça isso que eu estou falando agora. Rever a situação. Vamos eleger políticos que realmente nos representem. É como eu sempre falo, salvo raríssimas exceções, diga não à reeleição. Falo em relação à Câmara. Em relação ao Senado, não tem exceção. Não vejo. Então, eu vou deixar aqui o telefone para que nós possamos começar esse contato. Inclua o número em grupos, vamos começar a conversar, porque a coisa está ficando cada vez pior, gente. Nosso contato é 21 976 999 387. Repetindo, 21 976 999 387. Nosso livro será disponibilizado de 3 formas. Quem não tiver condições de comprar o livro vai entrar em contato por meio de um link, vai fazer um cadastro, nós vamos mandar o livro para o seu e-mail, um e-book, uma obra bem interessante. Quem tiver a oportunidade e tiver condições de comprar a versão em audiobook, vai estar disponível numa plataforma, tá? Possivelmente deve ser a Amazon, e teremos também o livro físico. Esse livro, eu acredito que vai nos ajudar muito em relação a isso. E eu falo isso, gente, eu peço pelo seguinte, as pessoas que puderem comprar, tá, o livro, eu agradeço encarecidamente, porque parte do valor arrecadado com o livro vai para uma instituição de caridade, vai ser indicada para orfanatos, e parte será indicada para asilos. Então, eu vou pedir encarecidamente. Se vocês puderem comprar, eu vou agradecer. E eu farei prestação de contas aqui com vocês. Olha aqui, ó. Tanto foi vendido, tanto vai para tal lugar, tanto vai para tal lugar. Entende? Gente, muito obrigado. Desculpe, hoje eu me estendi um pouco mais para falar sobre esta nova era do Último Bastião e aquele negócio. Contem comigo, eu conto com vocês. Vamos começar, gente. A sociedade está doente. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.